Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Diácono André, mais um momento, mais uma vez, mais um encontro no nosso propósito, né, de ler um texto bíblico e, se Deus quiser, Ele nos abençoar através de um ensinamento, através de um comentário, através de uma palavra que Ele queira falar sobre o texto que nós vamos ler. E Mateus, no capítulo 13, verso 31 e 32, vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. Meus irmãos, aparentemente é uma palavra bem simples. Na verdade, é um tipo de ensinamento bem simples, né, que Jesus estava dando, né, que estava querendo ensinar naquele momento para aqueles que estavam ali ao seu redor. E contando essa parábola, Jesus ele vai ensinar sobre como é o reino dos céus. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Meus irmãos, imagino que todos, né, talvez todos aqueles que frequentam a igreja, que frequentam, né, o culto ao Senhor, a gente já deve ter ouvido, né, algo relacionado sobre o grão de mostarda na vida do crente, né, na vida do homem. E aqui Jesus ele está falando que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Um grão de mostarda, como eu falei, como bem já ouvimos algumas vezes, o grão de mostarda é um grão muito, mas muito pequeno. Ele é muito, muito pequeno. E assim como o próprio Jesus falou aqui, quando ele é plantado e quando ele nasce, a árvore da mostarda é grande. A planta que nasce dessa pequena semente é grande. E aqui Jesus ele está ensinando sobre o reino dos céus usando este exemplo. Está falando que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. O reino dos céus é isso. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Meus irmãos, é uma palavra muito simples para a gente entender. O homem, eu, o homem, você, o homem, você, minha irmã, aqui está dizendo o homem de forma geral, não é somente homem, mas a mulher, mas o jovem, né, um ancião. É assim. Está falando de todos aqueles que plantam. E Jesus ele está falando que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Embora seja o menor dentre as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas. Então, meus irmãos, nós, enquanto estivermos plantando sobre o reino dos céus, nós estaremos plantando aqui na terra coisas pequenas. São nas pequenas coisas, são nos pequenos atos que a gente vai fazendo em prol, fazendo em nome do reino. E para muitos, a sua aparência é pequena. Para muitos, a aparência do reino dos céus aqui na terra é pequena. E de fato é. E de fato é. O reino dos céus não é nada, nem um pouco comparado com essa terra. A terra em si, a terra para nós homens, nós mulheres, nós seres humanos, a terra em si não é nada comparado ao reino dos céus. O reino dos céus é extremamente pequeno aos olhos daquele que está na terra. Embora menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas. Quando chegar o tempo da colheita,
nós veremos que o reino dos céus é maior, muito, muito, muito maior do que as coisas que a gente pode imaginar. E aqui Jesus está falando do reino dos céus. Quando cresce, torna-se uma das maiores plantas. Sabe por quê? Uma das maiores e não a maior? Porque ainda tem coisas maiores do que o reino dos céus. Ah, Diácono Andrés, mas você está falando que existe coisas maior do que o reino dos céus? Sim. A presença de Deus lá no céu vai ser muito maior do que o seu reino. A presença de Jesus Cristo no seu reino é muito maior do que o próprio reino. A presença do Espírito Santo vai ser e é muito maior do que o próprio reino. O reino foi criado. Deus, em sua Santíssima Trindade, é muito maior do que o seu próprio reino. O Criador das coisas é maior do que a criatura. O Criador das coisas é maior do que as coisas que ele criou. Então o reino dos céus torna-se uma das maiores plantas. Não é a maior planta porque tem coisas maiores. Deus, Jesus e o Espírito Santo dele são maiores, porque são os criadores, porque é o Criador, e atinge a altura de uma árvore, de modo em que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E quando nós plantamos, e quando nós pregamos, e quando nós falamos, e quando nós louvamos, e plantamos a semente do reino dos céus aqui na terra, quando essa semente germina e cresce, aqueles ao redor que viram a gente plantar uma pequena semente e viu que ela germinou, e viu que ela nasceu, e viu que ela cresceu, se achegarão a todos nós, se achegarão a esta árvore plantada, se achegarão a essa semente que foi plantada e semeada, se achegarão, porque vão ver que faz a diferença, de modo em que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Plantamos o reino dos céus como uma semente de mostarda pequena. Damos uma palavra pequena. Damos um ensinamento pequeno. Cantamos um louvor a Deus pequeno. E ali, de coisas pequenas em coisas pequenas, o reino dos céus está sendo estabelecido para aqueles que querem se achegar até ele. E ele nasce, e ele cresce, e ele germina, e ele desenvolve, e ele cresce e vira uma árvore. E quando vira uma árvore, as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Aquele que está livre no mundo, livre entre aspas, aquele que está fazendo as suas vontades, aqueles que têm seus ninhos feitos em outros lugares, as aves que têm seus ninhos feitos em outros lugares, que têm estabelecido a sua vida em outros lugares, que têm feito as suas coisas em outros lugares, vão olhar e vão perceber, ali é o melhor lugar. E eles podem talvez abandonar aquele lugar lá onde eles estão e vir fazer morada no reino dos céus. E vir fazer morada aonde nós plantamos, onde Jesus plantou, onde o Espírito Santo quis e guiou para ser plantado. Ou às vezes, pode nem ter tido ainda, glórias a Deus por isso, a oportunidade de ter conhecido outras moradas, outros ninhos, mas que a ave nasceu e cresceu com o seu ninho nos ramos da morada do reino dos céus. É sobre isso. A parábola do grão de mostarda é sobre isso.
É sobre o reino dos céus aqui na terra. É sobre a pregação do justo, o louvor do justo. A pregação do servo e o louvor do servo, da serva. É sobre nós pregarmos sobre os céus, sobre o reino dos céus aqui na terra. E começa como um grão de mostarda. E ele cresce, e ele cresce, e vira uma grande árvore. E nessa árvore, os de fora vêm fazer morada aqui dentro. Os de fora observam que o reino dos céus é muito mais, é muito maior, é muito mais do que um simples grão de mostarda, algo que é plantado pequeno. Quando cresce, fica majestoso, fica grande, fica bonito. E as outras pessoas querem fazer morada no reino dos céus. O grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda é sobre isso. Pregue, louve, cante, plante o grão de mostarda aonde você estiver. Plante o reino dos céus aonde você estiver. E ajude a semear as coisas do céu, para que mais pessoas venham fazer morada na casa do Senhor. Meus irmãos, sejam abençoados e abençoem o máximo de pessoas que conseguirem. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Plante o reino dos céus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por este ensinamento, por esta palavra. Obrigado, meu Pai, por falar conosco. Obrigado, meu Deus, por me ensinar, meu Pai, mais um momento as coisas do Senhor para as nossas vidas. Pai, abençoa, meu Deus, aqueles que viram este vídeo. Abençoa, meu Pai, toda a minha família e a família de todos aqueles, meu Pai, que tiraram um momento do seu dia, meu Pai, para aprender um pouquinho e ouvir um pouquinho mais da Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, esteja conosco. Guarda, meu Pai, os Teus ensinamentos, meu Pai, em nossos corações, para que nós venhamos, meu Deus, comunicar com os outros, meu Pai, o quão grande e majestoso é o Teu reino dos céus, Pai. Pai, fica conosco não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.